Bom dia, queridos. Desejo que vocês tenham um feliz sábado. Sinto-me feliz e até honrado por estar aqui hoje nessa oportunidade de voltar ao espaço. Ano passado, alguns de vocês me perceberam aqui, estive aqui, eu estava de viagem, mas não para morar em São Paulo, eu estava indo para São Paulo. Era a oportunidade do tempo da conferência geral, eu já estava indo e eu passei por aqui aquela sábado. Acho que está fazendo exatamente um ano, ontem ou amanhã deve fazer um ano que a gente passou por aqui. De modo que eu fico feliz por rever vocês na fé, por ver novos na fé. E eu tenho alegria de poder voltar a Salvador. Como o Carlos disse, ele disse que eu fui professor, na verdade, eu é que fui aprendiz da igreja, de Carlos e da própria rádio. Eu sou muito agradecido a Deus, porque eu também sei o que é ter sido conduzido sobre as asas da grande águia. O Senhor me conduziu assim. Quando olho para trás, vejo a maneira como Deus me conduziu, as oportunidades que Ele me deu, as portas que me foram abertas, os livramentos para Deus me conduzir para onde eu fui levado. Eu não tenho dúvidas de que Deus foi o meu protetor, meu mantenedor e quem está guiando os meus passos dia após dia, convertendo-me a cada dia, conforme disse lá no nosso querido irmão. Quero lamentar por estar com a voz oferecendo um certo grau de dificuldade de aceitação de vocês. Eu não sei se obrigado. Eu tenho essa sensibilidade, eu sofro de algumas crises aí, respiratórias, e quando eu me sujeito a regiões e situações de muita umidade e também baixa temperatura, o corpo fica extremamente sensível. E acho que começou quando segunda-feira eu, na sobremesa, me ofereceram uma cocada com licori. Não comi somente uma, eu comi duas, aí de açúcar, acho que as defesas baixaram e eu me tornei mais vulnerável. Mas estou aqui lutando e pela graça de Deus eu consigo pelo menos falar o suficiente para vocês ouvirem a palavra do Senhor nesta manhã. Hoje eu quero falar sobre um tema que tem que ver com a nossa visão de discipulado. Podem ficar tranquilos que eu vou pregar um sermão da palavra de Deus, apenas vou usar algumas frases de efeito para a gente fixar. Quiser depois aí deixar o PowerPoint, deixar na igreja, fazer algumas cópias. Essa mensagem que eu vou apresentar para vocês está disponível no YouTube, embora não com a boa qualidade da imagem, mas ela foi gravada na igreja que preguei e vocês podem acompanhar. O objetivo é fazer a gente ter uma compreensão correta do discipulado bíblico. Como devemos fazer o discípulo, desenvolver o acompanhamento do desenvolvimento do discípulo até o ponto de ele chegar à maturidade e herdar a vida eterna, mas também serve para fazermos uma autoavaliação, como nós deveríamos ver a nossa relação com Deus, em que nós baseamos a nossa relação com Deus. E a questão também que vem adicional é: a nossa relação com Deus está baseada em nossa conduta, em nosso comportamento ou em nosso relacionamento com Deus? Então, ao longo do meu sermão hoje, vamos trabalhar essas duas palavras, comportamento e relacionamento, em que devemos basear a nossa relação com o Senhor. Para quem não sabe, eu fui forrozeiro até 21 anos atrás. Nessa época eu estava nos palcos e eu cantei forró até 28 de junho de 1996. Sou natural da região do Jacuípe, de família tradicionalmente, igreja popular, religião dessas tradicionais, sem leitura de Bíblia, sem conhecimento de Deus, era um desses alheios a Deus. Era ao mesmo tempo amante do mundo e pretendia
ser amante de Deus. Ali disseram para mim: você tem que escolher ou a banda de forró ou Deus. Como eu não posso conviver com os dois? Aí mostrava na Bíblia: Tiago, quem é amigo de Deus, do mundo é inimigo de Deus. E aí, depois de uns 60 dias, umas 60 noites de estudos na conferência, lá na cidade de Riachão do Jacuípe, finalmente eu estava convencido. E apesar de todas as limitações do homem, o Espírito Santo conseguiu fazer a grande obra na minha vida e que fez eu me entregar inteiramente a Jesus Cristo. Fui batizado nas águas, iniciei a minha jornada e tive o privilégio de poucos de ser inserido em vários fatores, várias circunstâncias que favoreceram o meu crescimento espiritual, o meu desenvolvimento. Até que, pela graça do Senhor, eu entendi o seu chamado para algo maior. Em 2004, eu iniciei o curso de teologia, me formei em 2007. E em 2008 comecei o ministério pastoral. E já vou para o 10º ano que vem inicia o 10º, pela graça de Deus. Atualmente, como o Carlos disse, sou pastor em Capim Grosso, estou no 4º ano. Passei uns anos em Chique, depois em Valência. E aí estou em Capim Grosso até Deus lá sabe quando. Queria convidar os irmãos agora para a gente iniciar a pregação, a palavra. Queria convidar a abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 4 até o 9. Vamos ler o texto? Todos acharam aí? Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Porque se circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Queridos, essas são palavras do apóstolo São Paulo, o crente perfeito, o crente exemplar, o crente que tinha uma vida invejável. As pessoas olhavam para ele e o viam como um crente perfeito. Vou declarar aqui: um homem que conhecia tudo sobre regras, mandamentos, rituais, preceitos, normas, mas um homem que descobriu que não estava salvo pelo seu conhecimento, pela sua vida irrepreensível e muito pouco pelos seus muitos conhecimentos que tinham da teologia da sua época. Um homem que viria depois a encontrar-se com Jesus, o centro da religião, o motivo do viver uma vida de
relação com Deus, Paulo viria a ser um cristão. Em meu ministério, eu tenho visto muitos professos cristãos que não poderiam ser chamados de cristãos. As pessoas que receberam o nome de cristãos, eles foram assim chamados em Antioquia, de acordo com o que diz Ellen White, porque eles foram chamados de cristãos porque Cristo era o tema principal de sua pregação, conversação e ensino. Eles se demoravam incansavelmente sobre seus ensinos e milagres de cura. Sua ressurreição, ascensão e sua obra no céu como mediador do homem caído eram tópicos dos quais se regozijavam em demorar. Essa citação está no livro Atos dos Apóstolos, de Ellen G. White, na página 157. Mas as pessoas a que me refiro, elas não são assim. Essas pessoas não têm a Cristo como principal tema de suas conversas, não se regozijam em demorar nos assuntos relacionados a Cristo, não louvam a Deus, não adoram a Deus, não visitam os necessitados, não se compadecem do sofrimento alheio, não fazem os trabalhos missionários, não cumprem a ordem de Jesus, o seu mestre, não tem um semblante alegre de cristianismo, não tem aquele semblante da salvação operada em Cristo, não transmitem paz nem serenidade em seu semblante, não se alegram com a salvação dos perdidos, não choram pelos que são levados à sepultura e à ruína dia após dia, sem terem tido a oportunidade da salvação, mas ainda assim eles são chamados de cristãos e são membros da Igreja de Cristo. E a pergunta é, por quê? Apesar de eles serem assim, e eu disse como pastor, eu tenho visto isso, e vocês como cristãos, como membros da igreja também, como eu, tenho feito essa leitura de algumas pessoas que não deveriam levar a marca de cristão, porque cristão é uma identidade como Cristo. E não obstante, essas pessoas são cristãs e são membros da igreja. Nós perguntamos por que são membros da igreja, por que não são excluídos do hall de membros? E a resposta é porque eles foram adestrados, educados para produzirem um comportamento adequado dentro do clube que eles denominam igreja. Palavras a princípio duras, porém reais. Essas pessoas, elas têm forma de cristão, mas não são na essência. Praticam boas obras, são como que profissionais dos serviços sagrados, são bons frequentadores de templo, alguns exercem funções na igreja, são espectadores de espetáculos, apreciam assentar, assistir e avaliar os pontos negativos, positivos, frequentam os templos, mas não se relacionam com Deus, não conhecem a Deus e, consequentemente, estes não serão conhecidos por Deus, conforme Cristo declara em Mateus capítulo 7, versos 21 ao 23. Não vos conheço, afastem de mim, ou afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Precisamos entender, irmãos, que é o genuíno relacionamento com Deus que faz uma pessoa ser de fato um homem de Deus. Olhemos os exemplos da Bíblia. Para pessoas que no passado foram chamados homens de Deus, a religião não era simplesmente um cumprimento de regras e preceitos. A lei estava onde? Escrita no coração deles.
Seus atos eram o reflexo de uma natureza santificada em conformidade com os padrões da lei de Deus, pois as suas vidas estavam em harmonia com a vontade de Deus, com quem eles se relacionavam. Enoque, diz a Bíblia, andava com Deus. Abraão foi chamado amigo de Deus. Moisés teve intimidade com Deus ao ponto de ver o Senhor face a face. Moisés não viu face a face, mas viu aspectos de Deus. Davi era um homem que tinha um coração segundo o coração de Deus. Ele pensava como Deus queria que ele pensasse. Elias e Eliseu viviam diante de Deus, na presença de Deus. Aí eu pergunto, esses homens eram perfeitos? Esses homens cometeram pecados? Vamos tirar aqui dessa lista Enoque, que a gente não tem nenhum registro de Enoque. Então, tirando da lista Enoque, considere agora Abraão, Moisés, Noé, Davi. No sermão que eu estava aqui há um ano, pregado pelo nosso irmão Jonas, ele fez boas referências a Davi. O homem da orelha furada, queria ser escravo de Deus, o furo da escravidão de pertencimento a Deus. Ele pertencia a Jesus Cristo. Estes homens aqui, e naturalmente muito Davi, não eram perfeitos, mas estão salvos, morreram na esperança da salvação. E no caso de Enoque, que nem morreu, andou com Deus, e Deus o tomou para si. E esses homens, não há homem perfeito, não há um justo sequer, diz a palavra de Deus. Mas o que é acentuado desses homens, o que a Bíblia destaca desses homens, portanto, não é que eles observaram mandamentos, que nunca foram disciplinados, que nunca foram excluídos da roda de membros da igreja, que nunca foram rebatizados. O que a Bíblia diz é que esses homens eram amigos de Deus, andavam com Deus, tinham um coração segundo o coração de Deus. Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós nos deparamos com João Batista, sobre quem é dito que aprendeu, viveu no deserto aprendendo da natureza e do Deus da natureza. E nós temos Jesus Cristo, para quem a oração era a respiração da alma e se relacionava com o Pai o tempo inteiro, e dizia que o prazer dele estava em obedecer à vontade do Pai. A ênfase da religião destas e outras pessoas sempre foi o relacionamento com Deus, do qual resultava a boa conduta. Então, a partir daí, é correta a tese de que a espiritualidade de uma pessoa deve ser baseada no nível de sua relação com Deus e não simplesmente na dimensão comportamental. Então aqui nós entramos no problema, e é por isso que justifica a apresentação dessa mensagem, para vocês refletirem. Porque nós temos a facilidade, como nenhuma outra denominação religiosa, de ensinarmos e aprendermos a desenvolvermos uma religião baseada na dimensão do comportamento. Qual a parte do comportamento? A gente já viu aqui na introdução. O comportamento vem como efeito, como resultado de uma aproximação com Deus. Com uma breve pesquisa, e atrevo aqui estabelecer aqui, detectamos que pelo menos 3 tipos de condutas ou de problemas teológicos nós temos hoje produzido dentro da igreja, a partir desta cultura de ênfase comportamental da religião. A primeira delas é o legalismo. Nós corremos sérios riscos de produzirmos uma escola de legalistas, de sermos os mestres dessa filosofia de legalismo.
Uma pergunta básica que cada ser humano faz na relação da salvação é: o que farei de bom para herdar a vida eterna? Isso perguntou o jovem. E diante dessa pergunta, nós somos tendenciosos a responder, ensinar para ele mudar de vida, deixar o cigarro, deixar a cachaça, parar de trabalhar no sábado, trocar de emprego, guardar os mandamentos. E lhe passamos ali, portanto, uma lista de deveres. Aonde aprendemos isso? Nós aprendemos isso. Eu aprendi dessa forma. Eu precisava deixar e fazer, se eu quisesse entrar no reino de Deus e herdar a vida eterna. Para as pessoas que são educadas nessa escola, o que será interessante é que a pessoa deixe de profanar o sábado, deixe de cometer adultério, deixe de adorar a ídolos, pare de comer carnes imundas, aumente o tamanho da saia, deixe de usar saias curtas, deixe de ficar fazendo pinturas nos cabelos, na face, pare de usar adereços, porque quando fizer isso, tudo agora estará bem, porque agora estão produzindo uma conduta irrepreensível. Não precisa ensinar para este irmão que perguntou o que devo fazer para ser salvo os preceitos da religião pura e sem mácula diante de Deus, como está em Tiago 1:27, como a misericórdia, a humildade e a justiça social. Não precisa ensinar a amar a Deus com toda a força, com todo o coração, com todo o entendimento. E não precisa aprender a amar o semelhante, a perdoar o semelhante como a si mesmo. Porque não há problema com a fé, desde que você esteja vivendo irrepreensivelmente, guardando os mandamentos. Mas Paulo considerou esse tipo de religião um lixo e jogou fora, porque Paulo era tudo isso e mais um pouco. Um bom membro de igreja que tinha tudo e ao mesmo tempo não tinha nada. Eu era irrepreensível, eu era israelita, eu era hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, perseguidor da igreja, tão zeloso que eu era. E quanto à lei, eu era irrepreensível. Quanto à justiça que há na lei, olhavam para mim e me viam perfeito, mas eu considerei isso um lixo, um esterco. Quando um líder legalista vê um jovem apresentar um comportamento fora do padrão, com uma saia curta, os cabelos e unhas pintados, quando ele vai frequentar o cinema, aos bailes, a primeira ação que ele propõe é disciplinar. E ele vê que se depois da disciplina a ação não se repetir, ele pensa: o problema foi resolvido. Não se considera o fato de que se o irmão ou se a irmã está produzindo esse tipo de comportamento, é um sinal perigosíssimo de que algo mais grave, mais gravíssimo está acontecendo, de que ele perdeu a sua conexão com Deus, de que ele está longe de Deus, o seu coração está longe de Deus. No dia em que no seu coração Deus estiver reinando, não haverá nenhuma dificuldade para ele deixar o cinema, deixar de ir para o baile, deixar a bebida, aumentar o tamanho da roupa, parar de usar roupas indecentes. Ele vai considerar essas coisas sem valor. Quando ele adquiriu a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o efeito será: ele vai considerar tanto a religião comportamental quanto as coisas deste mundo, vai considerar tudo como lixo, porque Cristo é tudo para ele. Não adianta isso aí para você colocar no Twitter. Não adianta adestrar o comportamento se no seu coração reside o pecado e o governo de si
Cristo tem que ser o único a reinar no trono do coração. O alvo nosso como cristãos é permitir que o nosso eu seja destronado todos os dias e que Cristo assuma o trono. E nosso alvo como discípulos e discipuladores é pegarmos pessoas que amam ao mundo e com o Espírito, com o poder do Espírito Santo, ver essas pessoas passarem a amar a Jesus. Quando o antigo Israel se esqueceu de Deus e praticou aqueles terríveis pecados, a gente analisar a história dos livros dos profetas e também no livro dos reis e das crônicas. Observem, Deus não mandava profetas para simplesmente convidar o povo a parar de praticar aquelas coisas. A mensagem dos profetas era do tipo: voltem para mim e eu me voltarei para vocês. Eu fiz referência agora há pouco na lição de Escola Sabatina, no texto de Deuteronômio. Vocês vão lá para os outros deuses, quando ouvirem minha voz e se voltarem para mim, eu receberei vocês, não desampararei. Ou seja, Deus entendia que a prática daquelas coisas era a consequência de as pessoas estarem afastadas de Deus. Aquelas práticas eram o resultado da apostasia. Eles até louvavam a Deus, até participavam de ritos que demonstravam estarem adorando a Deus, porém o seu coração estava longe de Deus. Profetizou Isaías, como está no capítulo 29, versículo 3. Então, uma corrente religiosa que permeia em nossas vidas, perigosa e desaprovada pela Bíblia, é a corrente do legalismo. Quando a gente aprende a querer, pretender desenvolver uma religião com base no comportamento. Eu estarei bem com Deus se o meu comportamento estiver tudo certo. Se olharem para mim e me virem irrepreensível, então eu estou pronto e vou para o céu. Isso é legalismo. E a gente vai exigir que o outro tenha um comportamento assim. Errou, disciplina. Discipliná-lo ou discipliná-la porque está andando assim, porque fez isso, porque fez aquilo. Mas por que fez? Isso não é considerado. E aí está Cristo lembrando-nos com a sua palavra de que quem erra, erra porque se afastou do Senhor. Porque Deus deixou de ser prioridade em sua vida. Porque Jesus não está no trono do seu coração. O eu, a vontade própria, está ainda reinando. O governo de si próprio ainda está imperando. Mas tem uma segunda corrente perigosa que faz desenvolver na igreja quando adotamos um regime de religião com base na dimensão comportamental apenas. É o farisaísmo. O fariseu tem a ideia de que ele é o padrão de moralidade religiosa. Ninguém do mundo é semelhante a ele. Então, se o legalista se vangloria pelo pecado que não faz, o fariseu se gloria pelo bem que ele faz. Ele é bom, não é um ladrão, não é um adúltero. Ele é feliz, satisfeito com a sua religião, simplesmente porque jejua 2 vezes na semana, dá os dízimos de tudo quanto ganha. Ele está naquela classe representada pelo fariseu da parábola que está relatada em Lucas 18. Ele chega no templo para orar e diz: ó Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os demais homens, adúlteros, roubadores e injustos. Esses religiosos, eles vivem lamentavelmente entre nós. Eles têm a si próprios como referência. Eu vou ser salvo, porque eu não sou como aquele. Eu não como a carne de porco como aqueles comem. Eu não caio no chão naquela religião doida daqueles. Eu não falo línguas estranhas. Meu culto é com ordem e com decência. Eu não uso aquela saia. Eu não coloco
batom nos meus lábios, eu não uso adereços no meu corpo, eu não trabalho no sábado, eu devolvo dízimos, eu devolvo ofertas, eu sou pactuante, eu sou ancião, eu sou pastor da igreja. Obrigado, Senhor. E a vida dele é agradecer, porque ele não é como os outros. Quando a gente anda com Cristo, intimamente com Cristo, nossa oração será: ó Senhor, tem misericórdia de mim que sou um pecador. Quando a gente se aproxima de Cristo, quanto mais nós nos aproximamos de Cristo, qual é o efeito? Quem já leu o Caminho a Cristo que sabe. Quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais percebemos quão pecador nós somos, quão dessemelhantes de Deus nós somos. A conclusão que chegará será: miserável homem que sou. O bem que eu deveria estar fazendo, amando como eu deveria amar, pensando como Cristo pensa que eu deveria pensar, tendo a mesma disposição mental de Cristo, esse bem que eu deveria fazer, eu não faço. Mas o mal, o que eu não quero, do ódio, do rancor, da preguiça, do amar as trevas mais que a luz, do ter a inclinação pecaminosa sempre em mim, de ter a realidade de conviver com o pecado residindo em meus membros. Romanos 7. O bem, o mal que eu não quero, isso eu faço. Mas o bem que eu não quero, o bem que eu quero, esse que eu não consigo fazer. E essa será a leitura que se fará de si mesmo cada um que estiver próximo de Cristo. Eu vou ver o pecado do outro e dizer: é provável que eu seja pior do que ele. Senhor, eu estou vendo que há um cisco, um argueiro no olho do meu semelhante. Ó Deus, tem misericórdia de mim, que há uma trave em meu olho. Deus, eu não sou de uma igreja que está no engano, pisando a tua lei, mas eu estou correndo um risco de estar entre aqueles fariseus hipócritas do teu tempo, Jesus, que diante de toda a revelação, diante de todo o conhecimento, diante de todos os privilégios de Bíblia, Espírito de Profecia, TV, rádio, internet, seminários de teologia, com tanta revelação, eu ainda não exerço um cristianismo tão real, tão relevante na vida das pessoas que estão ao meu redor. Para que serve a minha religião? Para que serve o meu conhecimento? Eu posso estar negando a caridade, eu posso estar sendo adúltero no meu interior, eu posso estar cobiçando no meu interior. Ninguém está vendo, eu não estou sendo disciplinado nas comissões de igreja, eu não estou sendo, ele tem no meu nome removido da lista de membros regulares, meu nome está lá. Mas eu posso estar entre os piores, os pecadores. Nessa manhã, Cristo nos convida a estarmos perto dele para vermos quão pecadores nós somos, para entendermos que uma religião focada em nós, focada em nossa conduta, e ficar olhando, procurando os defeitos dos outros, para promover o legalismo, é uma religião destruidora, destituída do poder do Espírito Santo, destituída do aval de Jesus Cristo, uma religião que não terá efeito na nossa própria vida e na vida daqueles com quem nós nos relacionarmos. Por consequência, e uma terceira dimensão ou um terceiro agravamento do problema de uma religião focada na dimensão comportamental é o que eu tenho chamado de adestramento cristão. É a razão de tudo isso. Acho que ainda achou aí? Ou eu desliguei? Você poderia dar uma passada, por favor? Foi. Já foi. Algumas pessoas
racionalizam a pergunta retórica de Jesus: que dará o homem em recompensa da sua alma? Mateus 16, 26. E deduzem que de fato precisam dar, e dar muito pela salvação. E quando perguntam: o que farei de bom para dar a vida? Então surgem aí no cenário alguns obreiros da escola do legalismo, iniciam o processo de adestramento dessas feras, como éramos no pecado, para convertê-las em membros bem comportados. Pegam suas formas da igreja verdadeira e dizem para o indivíduo que tem lá, Deus lá sabe que formato que tem, e você tem que enquadrar aqui. Esse encaixe nessa nova forma implica em mudanças radicais, como hábitos alimentares, mudança na forma de vestir, interferência na rotina de trabalho, choque em seus conceitos filosóficos, santificação no sábado, e agora vai aprender que o dia não termina na meia-noite, mas é quando o sol se põe. Há uma transformação, ensinar que tem que se abster de carnes que ele amava antes, de caranguejo, do siri, do sururu, daqueles peixes, do porco, do bacon. Vai ter que parar de beber cerveja, vai ter que parar de beber suas bebidas alcoólicas. E isso às vezes nós pretendemos dizer: você terá 15 dias, farei uma semana de colheita e eu vou pregar, e eu quero que em 15 dias você esteja largando tudo isso. E se você ao final dos 15 dias ou ao final dos 30 dias tiver deixado tudo isso, tiver com a saia no tamanho, tiver parado de usar joia, tiver parado de comer essas coisas, tiver parado de trabalhar no sábado, então você será reconhecido como santo, você será batizado e fará parte da igreja. E nós adestramos, botamos ali todos os fatores que nós temos como segura a corrente e diz: você tem que andar aqui nessa linha. Irmãos, parece uma crítica à nossa forma atual de discipulado, mas não é. Eu estou lamentando alguns erros que nós cometemos, alguma visão que precisa ser reconfigurada em nossa forma de pensar como igreja. Eu sei que uma pessoa pode ter um encontro com Cristo em uma noite, nessa manhã, pode ser que alguém saia daqui hoje disposto a entregar a sua vida para Cristo, e está apto para herdar o reino de Deus a partir desse encontro de hoje. Eu conheço gente que vem para a igreja uma vez, pronto, vem para a igreja, nunca mais saiu da igreja e ama Jesus e vai para o céu. Mas tem gente como Pedro e como os apóstolos, vai passar 3 anos e meio com Cristo e ainda não vai estar convertido. É relativo. E eu não posso julgar se a pessoa está apta para herdar o reino de Deus ou não, porque produz comportamento correto. Como é que eu vou pretender que alguém, como pode alguém que seja afastado da santidade, produzir frutos da santidade? Aí não passou, agora passou. Passou 2. Eu quero dizer isso aqui. Acho que está demorando para processar. Eu quero que vocês pensem, mas tudo bem. Aí é o próximo pensamento que Ellen White diz. Voltou? Então, essa é a pergunta. Como é que a gente pode ver, como é que pode alguém afastado da fonte da santidade produzir fruto de santidade? Porque o que tem que ser apresentado é Cristo, a cruz de Cristo. A gente vai ver isso aqui. Será que esse candidato que a gente apresentou para o batismo conhece a Cristo e está disposto a morrer por Jesus, renunciando a tudo em sua vida para ter um relacionamento salvador com Deus? Veja o que Ellen White diz nesse pensamento. Não basta a mudança exterior para pôr-nos em harmonia com Deus. Muitos há que procuram reformar-se, corrigindo este ou aquele mau hábito, e esperam desse modo tornar-se cristãos, mas estão principiando no lugar errado. Nossa primeira tarefa é com o quê? Com o coração. Nosso trabalho de fazer uma pessoa se tornar apta para o reino de Deus é trabalhar com o coração. Ela continua, o pensamento é grande, eu não vou ler aqui, está no livro Parábolas de Jesus,
nas páginas 97 e 98. Eu vou ler, conclui esse pensamento. O homem que tenta observar os mandamentos de Deus por um senso de obrigação apenas, porque é requerido que assim faça, jamais sentirá o prazer da obediência. Jamais. Você tem que parar o seu cigarro, parar a sua bebida, você tem que agora não trabalhar mais no sábado, tem que vir para a igreja todo sábado, você tem que parar de ouvir sua cerveja, parar de ouvir essa música. Se a pessoa não tem a transformação do seu coração, não experimentou a obra do Espírito, da transformação do coração, ela jamais vai ter prazer em obedecer. A religião será um fardo, ela vem para a igreja e dura uns anos, pode até durar 40 anos, porque ele tem medo do inferno, e ele está ali, educado, discipulado na escola do legalismo ou do farisaísmo, por alguns fatores, ele se mantém na igreja, mas a sua obediência nunca será por prazer, e o céu nunca lhe será um prazer, porque ele não conhece o Deus a quem ele está obedecendo. Ele conhece uma religião, ele conhece regras e normas, porque ninguém era mais obediente, mais cumpridor de regras e preceitos do que Paulo, mas era infeliz, perdido, inimigo da igreja, inimigo de Deus, quando pensava que era um amigo. Ela diz: não obedece. Essa pessoa que vive assim não obedece. Quando por contrariarem a inclinação humana, os reclamos de Deus são considerados um fardo. Podemos saber que a vida não é uma vida cristã. A verdadeira obediência é a expressão de um princípio interior. Origina-se do amor à justiça, o amor à lei de Deus. A essência de toda justiça é lealdade ao nosso Redentor. Isso nos levará a fazer o que é reto. Por que é reto? Porque a retidão é agradável a Deus. Discipulado começa quando a pessoa se dispõe a seguir a Jesus, e não quando ela decide mudar comportamento. A primeira coisa que deve ocorrer no discípulo é ser atraído a Jesus. Ele disse: e eu, quando for levantado na terra, atrairei todos a mim mesmo. João 12:32. O ponto de partida é a pessoa ser atraído a Cristo, o Cristo crucificado. Quem ama Jesus Cristo vai estar dando um bom passo para ser discípulo dele. A condição para ser aceito no discipulado de Cristo não foi guardar todas as doutrinas, mas calcular o preço. Ele conta isso na parábola lá em Lucas, capítulo 14, verso 27. Calcule. Está disposto a renunciar-se a tudo para me seguir? Está disposto a tomar a cruz e seguir? Está disposto a renunciar-se a si mesmo e tomar a cruz? Então, se está disposto, então venha e siga a mim. Infelizmente, queridos, nós não atentamos para o fato de que por trás de um bom membro de igreja, de um líder, existe um coração vazio, ingrato, doente, semelhante a um sepulcro caiado. Está perdido dentro da igreja, ainda que todos olhem para ele e o vejam como um crente irrepreensível. Assim era Paulo, assim era o jovem rico. Ele não conhecia Deus, nem amava Deus, ainda que guardasse todos os mandamentos desde a infância. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente verifica que em toda a Bíblia não vemos Deus chamando o povo para fazer uma aliança com preceitos, com lei, com mandamentos. A ninguém que não conhece o Senhor do sábado, por exemplo, foi dada a ordem para que se guardasse o sábado. Veja aí, por favor. Pode passar o próximo slide. Deus sempre se identificava com aquele que fizera alguma coisa. Aquele que fez algo maravilhoso no meio do seu povo. Nós chamamos isso do indicativo imperativo de Deus. Eu salvei você, eu tirei você do Egito. Vamos fazer uma aliança? Viu que eu sou poderoso? Viu que eu amo vocês? Que eu conduzi vocês como a águia conduz seus pintinhos? Vamos fazer uma aliança comigo? Vamos!
Diga o que você quer que nós façamos. Ok, façam isso. Primeiro, uma aliança com Deus. De certa forma, Deus estava querendo ensinar para eles que nós amamos a Deus porque Deus nos amou primeiro. Quando a gente faz uma análise no Novo Testamento, a gente vê algo semelhante. Vemos que no ministério de Jesus, mesmo diante da sua audiência predominantemente religiosa, conhecedora de Deus, primeiro Jesus desenvolve obras de caráter miraculoso e de compaixão para com as pessoas. Vemos no relato das bodas de Caná, em João capítulo 2, verso 11. E depois o que ele fez, as pessoas amaram e creram nele e passaram a amar a ele. Lá em Mateus 24, antes dele chegar no capítulo 5 e ter o relato do Sermão das Montanhas, e ensinar, faça, não faça. Lá no capítulo 4 de Mateus, é dito que ele fez muitas obras, curou a muitas pessoas enfermas, para depois exigir alguma coisa deles. Eu sou poderoso que curou o cego, curou o leproso. Faça uma aliança comigo. Vocês me amam? Claro, eu quero o Senhor, eu quero ouvir a tua palavra de vida. Por isso, quando ele abriu a boca para falar ali no Sermão da Montanha, uma multidão lhe ouvia. As pessoas que o conheceram e o amaram estariam propensas a darem ouvidos à sua voz e a obedecerem às suas ordenanças. Primeiro tem que apresentar Cristo, seu poder transformador, perdoador. Cristo te aceita, Cristo te cura, Cristo te transforma, Cristo te fez, Cristo te criou. Ele não ordenou aos discípulos, ou não chamou os discípulos para aprenderem regras e normas. Ele chamou os discípulos para estarem com Ele, aprendendo dele, passando 3 anos com Ele, do seu exemplo. Ensinados foram eles a permanecerem nele, da mesma forma que o ramo permanece na videira, e por consequência desta conexão, eles iriam produzir frutos merecedores. Eu não estou dizendo com isso que nós não devemos ensinar preceitos e sentar com as pessoas, ensinar doutrinas e normas, 27 doutrinas. Não estou dizendo isso. O que estou querendo dizer é que nós devemos fazer as pessoas, primeiro e o mais importante, amarem e conhecerem a Jesus. Quem conhecer Jesus vai amar Jesus, e se amar Jesus, guardará os mandamentos de Jesus. Essa é a religião que nós devemos ensinar para as pessoas. Esta é a forma, todo dia perguntar: você já está conseguindo amar Jesus? O primeiro e o maior de todos os mandamentos: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua força e toda a tua alma, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Disto depende toda a lei e todos os profetas, ou seja, todas as ordens da Bíblia. Doutrina de imortalidade da alma, doutrina de alimentação saudável, doutrina de volta de Jesus, de ressurreição, de sábado, de lei, todas elas só têm importância para quem está amando ao Senhor de todo o coração e para quem está amando ao próximo como a si mesmo. Não tenho tempo, isso é um artigo, dá para a gente passar aqui horas falando. Quando você chegar em casa, dá uma lida só no primeiro capítulo e no primeiro versículo das epístolas de Paulo. Romanos 1, verso 1. Carta de Paulo aos santos que estão em Roma. Carta de Paulo à igreja, aos amados santos que estão em Corinto. Todos são chamados de santos. Só que aqueles santos que estão lá estavam cometendo atos reprováveis. Ou seja, queridos, primeiro eles amavam, conheciam a Cristo, amavam a Cristo e passavam a pertencer à igreja de Cristo. Agora que estavam lá, recebiam umas cartas que normatizavam o comportamento de quem já era seguidor de Cristo, já estava membro da igreja. E nós queremos fazer o contrário. Nós queremos pegar essas coisas escritas para quem já está na igreja e levamos para o bar, para os locais antissociais,
levamos para as pessoas que estão nas trevas e dizemos: agora você vai ter que andar assim. Mas espera aí, eu não sou da igreja. E a Bíblia é escrita para quem está na igreja. Então, nosso ponto de partida, para ficar bem claro, no caso eu não fui até aqui, é chamar pessoas para pertencer à igreja. Venham para o espaço Novo Tempo. Venham ver como é gostoso Jesus. Jesus é bom, Deus é bom louvar a Deus. Apaixone-se por Cristo, que deu a vida por você. E a pessoa começa a amar Jesus, começa a vir para a igreja, e depois ela começa a receber as cartas. Carta ao santo que está no espaço Novo Tempo em Ondina. Amigos, saibam que nenhum bêbado, nem um idólatra, nem um feiticeiro, nem um avarento, nem um roubador, nem um sodomita, nem um ladrão, nem um hipócrita, não vai dar o reino de Deus. Mas nós fomos isso, não lembram? Ele fala isso em Coríntios: tais fostes vós, vocês foram tudo isso, mas vocês foram lavados, purificados, regenerados, transformados. Olha aqui, nessa manhã Deus está nos falando outra vez. Você ama Jesus, mas não consegue deixar o mundo, deixar o pecado. Eu quero encerrar dizendo isso aqui. A minha conclusão é que Paulo nos revela que enquanto a nossa religião se baseia na ênfase comportamental, nós somos incompletos e infelizes. Sabe o que eu aprendi, irmãos, nesse tempo de cristianismo e de pastor? Eu aprendi que eu nunca conseguirei fazer um jovem abandonar o mundo enquanto eu não conseguir encher a alma dele da graça maravilhosa de Jesus. Estou falando isso aqui, José Moreira, eu aprendi isso. Eu aprendi que eu nunca vou conseguir tirar o inferno do coração dos meus jovens enquanto eu não encher o coração dele as maravilhosas expectativas do céu e aguardo. Eu aprendi que jamais eu vou conseguir fazer com que ele mude a sua conduta de morador deste mundo, enquanto eu não fazer com que ele se apaixone pela honra de ser embaixador de Cristo Jesus nessa terra. Eu aprendi que eu não vou corrigir o problema das vestes das irmãs, dos irmãos da igreja, enquanto eu não conseguir pôr nos meus irmãos as vestes do Cordeiro, as vestes da justiça de Jesus Cristo em suas vidas. Eu aprendi que se um jovem aparece na igreja usando saia curta, com os cabelos pintados de azul, de verde, de vermelho, o problema dele não será resolvido em aplicar uma disciplina de 1 ano, nem de 6 meses. Eu aprendi que ele está dizendo para mim que ele está desconectado do Pai, desconectou-se de Jesus, não ama Jesus, a fonte da pureza, da justiça e da santidade. Eu aprendi, queridos, que o céu nunca será para quem nunca cometeu adultério, para quem nunca foi disciplinado. O céu será para quem conhece Jesus, para quem ama Jesus e se relaciona com Jesus. Eu aprendi que meretrizes e prostitutas entrarão no reino de Deus, e aprendi que saduceus, fariseus, hipócritas perderam a sua salvação e vão continuar perdendo, porque focaram a sua religião em obedecer normas e regras. Eu aprendi, queridos, que nós devemos aproveitar as oportunidades últimas da vida das pessoas para levar a salvação para as pessoas. Aconteceu uma coisa interessante lá em Capão Grosso. Havia um jovem cujos primos eram membros da igreja, mas ele entrou por outro caminho e passou a usar drogas. E drogas levam a caminhos cada vez mais obscuros, profundos. Ele foi procurar uma ajuda porque tinha famílias, a cidade do interior tinha aqueles valores familiares.
O especialista disse para ele: você precisa fazer novas amizades, frequentar novos ambientes e ter outra ideologia de vida, porque senão você vai ser levado para a ruína total. Então, como os primos eram da igreja adventista, ele foi procurar a igreja adventista. Frequentou a igreja por 2 anos, mas não conseguiu deixar totalmente o vício. Houve um tempo que pareceu que ele estava se libertando e pediu para ser batizado. Mas a comissão da igreja, por suas razões que eu desconheço, entendeu que não era o momento. Ele ficou frustrado e não conseguiu forças para prosseguir e desistiu. E voltou a usar drogas mais pesadas e profundas. Só que alguns anos mais tarde, agora quando eu estava sendo pastor, nós realizamos um programa de resgate de ex-adventistas, daqueles que eram adventistas, mas que haviam se afastado há anos da igreja. E nós preparamos a igreja com essa abordagem mais compassiva, mais compreensiva, mais tolerante, mais amável. E fizemos a lista das pessoas que deveriam ser visitadas. E na quarta-feira, uma jovem saiu com um dos obreiros e num bar da cidade viu a alguma distância que ele estava lá bebendo. Lá está ele! Ele frequentou a igreja por longos anos, não chegou a ser batizado. Vamos lá. O obreiro foi levando consigo uma túnica de batismo, com a logomarca da igreja, e diz: acabou, para com isso, volta para Cristo, vai para Cristo, aqui está Jesus te chamando, entrega a tua vida para Ele. Persistiu, insistiu, ele fez a promessa que iria. Não foi na quarta, na quinta-feira veio a feira de Santana, resolveu algumas coisas, comprou uma camisa nova, colocou e foi para ouvir já na noite de quinta-feira. Naquela noite o Espírito Santo falou profundamente em seu coração. Ele se levantou e disse que gostaria de recomeçar a sua relação com Cristo. Ele ouviu o sermão da sexta e ouviu o sermão de sábado. Naquele dia eu entrei no batistério por volta de 11h50 da manhã. Saí do batistério 2h40 da tarde, batizando pessoas. Houve um Pentecostes, batizava pessoas, as multidões. Naquela ocasião foram batizadas 69 pessoas na semana. E no sábado, mais de 30 pessoas batizadas no sábado. Ele aguentou, resistiu até 1h da tarde, ouvindo os apelos de pessoas sendo batizadas, e música. O Espírito Santo pairava e tocava os corações. Mas ele criou, quem sabe, um medo, um trauma, alguma coisa que ele fez pensar: não compensa, não vou pedir outra vez para ser batizado. Pegou os seus pertences e se dirigiu em direção à saída da igreja. Lá na saída, seus filhos disseram: para onde você vai? Não aguento mais, eu vou embora. Eu não vou dar aqui um mal-estar. Por que você não entrega a sua vida para Deus? Disse: não, eu não tenho condição disso agora. E eles disseram: vamos lá, o pior já passou. Você vai conseguir, por um cigarro, por uma bebida, por uma droga esporádica, você vai conseguir. Volte e entregue a sua vida para Cristo hoje. Hoje é o seu dia. Com a insistência, ninguém viu os anjos e o Espírito Santo lutando. E esses irmãos, depois eu soube a história. Eu estou no batistério e lá vem esse rapaz, dá meia volta e vem de lá com a túnica de batismo na mão, dizendo: eu aceito ser batizado, eu aceito entregar minha vida para Jesus hoje. Eu não tenho a foto dele aqui, eu batizei. Isso foi no dia 27 de setembro de 2014. Ele viveu 36 dias. E no dia 2 de novembro ele foi assassinado. Foi a última chance que Deus tinha para ele. Eu fiz o seu funeral na igreja. Ele descansa na expectativa da ressurreição dos mortos, será levado para o céu. A sua esposa, no momento, desistiu da jornada, depois de passar 6 meses na fé, tendo tudo. Mas em setembro de 2015, ano passado, com essa história toda construída, eu me aproximei da mãe dele, dei estudos bíblicos, e no programa da fé, no encontro que teve em Manaus, eu batizei a mãe do George, e hoje é membro da igreja, amando a Jesus, segundo Jesus Cristo.
E se a gente fosse dizer outra vez, pare de usar drogas, passe um ano dando prova de que você não usa mais drogas, que a gente batiza você, teria sido assassinado e George não teria entregado o coração para Jesus, estava mais um perdido. Queridos, eu quero clamar a vocês isso. Primeiro eu quero fazer um apelo a vocês, a você mesmo. Você já pensou em desistir por causa do seu pecado? Sabe o que aconteceu comigo? Eu tentei, fiz muitas promessas para mim e para Deus. Eu vou conseguir vencer, eu não vou cometer pecados. Até que um dia eu me vi pecando, me senti arrasado. Eu pequei, eu maculei a minha honra. Olha, se as pessoas descobrirem o que eu fiz, olha como eu fiz uma coisa dessas. Aí avancei, orei, pedi perdão com dificuldade, eu criei na promessa, me perdoa. Mas um dia eu virei pastor e eu disse, agora eu sou pastor. Repreendi o pecado, chamei o pecado pelo nome exato. E um dia eu me vi cometendo pecado que nenhum membro poderia ter cometido, e eu como pastor cometi. E eu chorei como Pedro amargamente. Só que agora eu comecei a mudar. Eu comecei a jogar o meu orgulho no lixo. Eu comecei a entender que eu não poderia mais lamentar porque eu maculei o meu caráter. Eu comecei a lamentar porque eu ainda era uma pessoa que estava traindo a Jesus Cristo, meu mestre. E eu disse, nunca mais vai acontecer isso. E eu percebi que depois de pecar, depois de ser pastor, depois de fazer várias promessas, eu perdi às vezes de que, consciente do que eu tenho consciência, eu caí, eu chorei, eu clamei o perdão de Deus, até que um dia finalmente o Espírito Santo me fez entender uma coisa. Ele como que ele dizendo para mim, vem cá. Quer dizer que você então estava achando que era possível, você algum dia pretendeu chegar ao céu porque você é santo, porque você é pastor? Eu não estou aqui dando desculpa para o pecado que eu cometi, nem para você. Eu estou querendo dizer isso, que Cristo deixa bem claro. Nunca será por tua perfeição que você vai chegar no céu. Nunca será pelas funções, pelos degraus mais altos que você galgou nas hierarquias dessa igreja que você vai chegar ao céu. Quem chegar lá, só chegará pela graça maravilhosa de Jesus Cristo. Como disse Davi, Senhor, se o Senhor observar as iniquidades, quem subsistirá? Eu aprendi que há os pecados que eu vejo e há os pecados que eu aprendi a camuflar, mas aquele que vê o meu coração sabe quão hipócrita, quão pecador, miserável homem que sou. E um dos meus graves pecados é não entender quão pecador, miserável sou e carente da graça maravilhosa de Jesus. Não há justo que se salve por sua justiça. Você viveu até aqui a sua religião baseada em sua conduta, pretendeu ser salvo por sua conduta. Nessa manhã eu te convido a baixar a guarda, pegar essa tua concepção, rasgar e jogar no primeiro coletor de lixo que você encontrar. Considere isso como refúgio. Não há esperança para você que pretende ser salvo por sua conduta. Mas ao mesmo tempo eu quero fazer um apelo a você. Você se sente o maior dos pecadores e que nessa manhã gostaria de receber o perdão de Jesus? Quer desenvolver uma religião baseada no amor a Jesus? Quer dizer, Jesus, tu és tudo para mim. Eu nunca chegarei a lugar nenhum se não for por tua graça. Quando eu caí, Senhor, ajuda-me a levantar. Eu queria ter voz para cantar a música do Fernando Iglesias. É feliz quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão. Os meus pedaços Deus ajudou e me refez. Feliz é o homem pobre de espírito que entende que não há esperança nenhuma para ele se não for a maravilhosa graça de Jesus.
Não esmoreça se você entrou aqui hoje com o seu coração carregado de pecados. Se você entrou aqui se sentindo o pior dos pecadores, essa mensagem termina dizendo que você sai daqui entre o candidato mais certo ao reino de Deus. Que a graça do Senhor seja contigo. Amém. Levanta-te, busca o perdão de Jesus enquanto Débora canta. A tua esperança está em Jesus, está no conhecimento da solenidade do amor de Jesus por ti. Senhor, todos os dias nós precisamos da Tua graça, do Teu perdão, da Tua misericórdia. Nós lhe agradecemos porque ela se renova cada manhã. Nós relembramos hoje que sabemos que nunca herdaremos o céu e a salvação se confiarmos na nossa justiça própria, porque ela é trapo de imundícia.
perdoe-nos pelas muitas vezes que quisemos desconsiderar o sacrifício de Cristo e pretendemos dizer que fomos salvos porque nunca fomos disciplinados, nunca bebemos e nunca fomos como os demais homens, pecadores, adúlteros e roubadores. Nós somos pior do que eles, Senhor. A nossa oração é: ó Deus, sê propício a mim, que sou pecador. Tem misericórdia de mim quando, como louco, eu achar que não estou em pecado, ou que não estou sendo pecador, chamando o Senhor de mentiroso. Embora nosso alvo seja não viver na prática do pecado, sabemos que lamentavelmente nós somos pecadores, carentes da Tua graça constantemente. Queremos renascer de novo, queremos reconectar nossa vida com Cristo, andar com Jesus e, como consequência, obedecer aos Teus mandamentos, por amor ao Senhor. Aceita-nos tal qual estamos, perdoa-nos, transforma-nos e lembra-te de nós quando Tu vieres em Teu reino. Somos o ladrão agora, somos ladrões pendurados numa cruz, mas dizemos: mesmo que sejamos ladrões, lembra-te de nós, Senhor, quando Tu vieres em Teu reino. Em nome de Jesus.